Seja muito bem-vindo ao Lives de Segunda, o nosso cantinho para que a gente possa meditar na palavra, falar daquilo que Deus tem. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo diante de um dia ou de tanta informação que chega para nós a cada dia. Se você for pegar teu Instagram, você vai olhando e muita gente postando, e esse tanto de informação acaba lotando a nossa mente e por causa disso, a gente não consegue se aprofundar em nenhum assunto, né? Na verdade, a gente pincela um monte de coisas superficiais, mas que não geram profundidade, que não geram transformação. Aqui não. Aqui é o nosso momento de aprofundar, é o nosso momento de dar um mergulho, é o nosso momento de conhecer um pouco mais da palavra e ser transformado por essa palavra. O Live de Segunda tem esse propósito de ser um mergulho profundo na palavra de Deus. De alguma forma, podemos parar um tempinho de tantas informações chegando, pequenas e várias informações, para que a gente possa ter um conteúdo mais robusto, um conteúdo que vai mexer com a nossa vida, que vai transformar de alguma forma, e não apenas uma motivação. Nós queremos transformação, nós queremos que Deus opere, nós queremos que Deus fale profundamente com você. Por isso que a gente está aqui. Esse Live de Segunda já tem sido um marco, muita gente já tem comentado, e eu estou louvando ao Senhor pela ideia, pelo que Ele colocou no nosso coração. E deixa eu te falar, Deus tem muito a fazer na sua vida. Hoje a gente vai trabalhar, eu não sei se você já ouviu o tema Síndrome do Impostor. Você já ouviu isso? Você sabe o que é a Síndrome do Impostor? Pois é, pouquíssimas pessoas sabem o que é isso, mas isso acaba afetando muita gente. Mas antes, lembre de compartilhar, de mandar, de comentar aqui, deixar sua mensagem, comente, me mande mensagem no direct, compartilha. Se você entende que alguém precisa desse assunto, manda também, porque é assim que a gente vai multiplicando essa palavra. Você que está vendo aí essa live, deixa eu te falar, se prepara porque Deus tem muito a fazer na sua vida, Deus tem muito a fazer na sua história. Olha só, deixa eu falar para você algumas coisas que a Bíblia diz a seu respeito. Romanos 1,7 fala que você é chamado à santidade. Romanos 8,16 fala que você é filho e herdeiro de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 1 fala que Deus te santificou. 2 Coríntios 5,17 fala que você é nova criatura. Gálatas 3,26 fala que você é filho de Deus. Gálatas 4, versículo 4 a 6 fala que você é filho de Deus. Efésios 1 fala que você é santo e fiel. Efésios 2,19 fala que você é família de Deus. Filipenses 1,1 fala que você é santo. Colossenses 1,1 fala que você é santo e fiel. 1 Pedro 2,9 e 10 conhecemos, fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, a Bíblia fala que a gente já recebeu. Romanos 6,23 diz que nós já recebemos a vida eterna porque o aceitamos. Romanos 8,2 fala que nós fomos libertos do pecado e da morte, já fomos libertos do pecado e da morte. Romanos 8,15 fala que recebemos o Espírito de adoção, em que a gente chama Deus de Abba. Você é filho de Deus, foi adotado por Ele. 1 Coríntios 1,2 fala que Deus já te santificou. 1 Coríntios 4,10 fala que Deus já te deu sabedoria. 1 Coríntios 15,22 fala que você foi vivificado. 2 Coríntios 2,14 fala que Deus vai nos conduzindo em triunfo. Você é conduzido de glória em glória, num cortejo de vitória. Gálatas 2,4 fala que Deus já te fez livre, que você tem liberdade. Gálatas 2,16 fala que você foi justificado. Efésios 1,3 fala que toda a sorte de bênção nas regiões celestes Deus já derramou para você. Colossenses 1,14 fala da redenção, que você foi redimido, que você foi remido. 2 Timóteo 1,9 fala de salvação. Isso tudo é o que a Bíblia já diz que você é, independente do que você pense. Essa é a versão de Deus a seu respeito. Essa é a versão de Deus diante daquilo que Ele olha para você, sabe? E diante de todas essas afirmações, de todas essas confissões, de todas essas palavras, como você se vê diante de cada uma dessas mensagens? Como é que você se enxerga diante desse contexto que eu acabei de falar para você, desse tanto de versículo que eu falei para você? Como é que você se vê? Porque a chave para todas essas verdades, que são verdades em Deus, que Deus enxerga você desse ponto de vista, a chave para essas verdades é a fé. A fé é o que ativa, porque todas essas verdades, elas são reais para você, mas de repente não é uma realidade para você. Ela é real porque Deus te deu, porque Deus colocou,
colocou na mesa para que você viva cada uma dessas coisas, é como Deus te enxerga, mas você precisa também de um mergulho, você precisa acreditar para que você viva. Esse é o desafio da fé. E o que é essa síndrome do impostor? Deixa eu falar algumas frases. Se você desmerece os seus próprios feitos, se você se acha uma farsa de alguma forma, se você não se acha capaz, se você não acredita que sabe o suficiente para ensinar, que você não sabe o suficiente para ter alguma coisa para passar para alguém, se você não se acha digno, se você não se acha capaz, se você acha que todo mundo faz melhor que você, se você vê um trabalho seu, você acha que alguém faria melhor. Isso é o que nós chamamos da síndrome do impostor. Na definição no Google, aí você pode procurar, a síndrome do impostor fala que é um fenômeno pelo qual pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capazes assim e subestimando as próprias forças e habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes que eles também são tão ou mais capazes do que eles. Ou seja, é quando eu e você achamos que na posição ou naquilo que nós estamos, nós somos impostores. Nós não merecíamos estar ali. A síndrome do impostor, ela afeta a nossa mente em várias condições. E ela afeta aquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Porque em Deus você é capaz, em Deus você pode, mas você olha para você mesmo, você se sente um incapaz, você sente um impostor, você sente que você está escondendo alguma coisa de todo mundo, você sente que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude, que você não é bem aquilo que elas estão vendo. Essa síndrome do impostor é algo que não é ainda uma matéria de psicologia, nada disso, mas ela tem sido estudada como um perfil de muitas pessoas e que pessoas têm se rebaixado e pessoas não têm crescido, as pessoas não têm se desenvolvido, não têm prosperado, não têm melhorado de emprego por causa de se achar uma fraude, ou acham que sabem de menos, ou acham que não têm experiência suficiente, e a síndrome do impostor acaba afetando a pessoa de uma forma tal que essa pessoa fica presa. Essa é a palavra. Ela fica presa, enclausurada naquilo que ela pensa a respeito dela mesma. Deixa eu te falar, deixa eu construir um ambiente, como é que o pensamento constrói o seu futuro? Como é que aquilo que você pensa a respeito de você, ou como é que aquilo que as pessoas pensam a respeito de si mesmo, constrói o futuro, ou constrói as geografias onde as pessoas estão? Como é que aquilo que você pensa a respeito de você constrói o ambiente que você está? Olha só, quando o mundo nos oferece oportunidades, a nossa resposta, ou seja, o nosso comportamento será de acordo com aquilo que eu acredito. Então eu vou agir e vou reagir de a forma que eu acredito. Então, de tudo que o mundo oferece, a minha reação, ou seja, o meu comportamento diante daquilo que está sendo posto na minha vida, ou diante de mim, diante daquilo que a vida está propondo para mim, a minha resposta tem a ver com aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Imagine o seguinte: se eu tenho pensamentos que me desmerecem, o meu comportamento, ou seja, as minhas escolhas e as minhas atitudes, elas vão ser influenciadas desse ponto de vista de que eu me desmereço. Imagina o seguinte: como é que alguém que acha que está sendo enganado se comporta diante de todas as pessoas? Se você acha que está sendo enganado naquele lugar ali, como é que você se comporta? Ou seja, existe uma realidade que você está tendo na sua cabeça e o seu comportamento vai seguir essa realidade. Como é que alguém que se vê discriminado se comporta num lugar? Alguém foi lá, discriminou, alguém lá o seguiu. Como é que ele se comporta com a sua visão de discriminado? Como é que alguém que se vê como pobre ou como miserável se comporta? Então pense exatamente isso. O seu comportamento está diretamente ligado com a sua visão de si mesmo, ou da sua visão daquele momento, do como você se vê. Me entende? Não se perca nisso. O comportamento, ele é o fruto do seu pensamento, da sua visão a respeito de si mesmo. Então você se comporta de acordo com aquilo, de acordo com como você se enxerga. Aquilo que você acredita é o que você enxerga. E aquilo que você acredita vai falar o como você vai enxergar as coisas. Olha só. Na verdade, muita gente fala assim de falta de oportunidade. Meus amados, não falta oportunidade.
O que falta não é oportunidade, mas aquilo que você acredita pode estar limitando o que você vê. Se todos nós estamos no mesmo mundo, se todos nós estamos vivendo as mesmas, né, no mesmo lugar, na mesma geografia, as oportunidades elas batem na porta de todo mundo, mas aquilo que você acredita pode estar limitando você abrir a porta, você enxergar a oportunidade. Porque se ela aparece para muitas pessoas, por que não aparece para mim e para você? Então isso é um engano, muito cuidado com isso. Oportunidade está batendo na porta da vida de todo mundo, está batendo na porta da sua vida. E você talvez não esteja enxergando por causa dessa síndrome do impostor, de você não estar reconhecendo, de você não conseguir enxergar a oportunidade por causa de como você enxerga o mundo. Essa sua visão de mundo pode transformar completamente a sua realidade. Pense nisso. Deixa eu dar um exemplo bem simples para você. Eu tenho um irmão do meio chamado Rafael. Rafa, né, que a gente chama ele, né, vira e mexe, quando a gente era moleque, ele é 2 anos mais novo do que eu, quando a gente era garoto, o Rafa achava dinheiro na rua. Ele era bom de achar dinheiro. Ele, né, vira e mexe, ele chegava em casa com moeda que ele tinha achado no chão, com nota que ele tinha achado no chão. E eu nunca achei nada. Nada. Eu nunca achei nada. Eu passava, eu não achava nada. E eu pensava, o Rafa era muito sortudo, velho. Ele passava na rua, ele achava. E ele, né? E nessa questão dele ser sortudo, hoje eu entendo que não era uma questão de sorte. Por quê? Porque o mesmo chão, o mesmo caminho que eu fazia e que ele fazia, eu fazia. Então o dinheiro estava lá esperando quem fosse o achar. Só que existia uma diferença de realidade. Ele acreditava e por isso ele andava olhando para o chão. Ele tinha achado uma vez, ele andava de olho, atento a isso e só pensava nisso, né? E aí ele achava. Eu, na verdade, achar dinheiro não era parte da minha realidade, eu não ficava procurando. Eu só pensava no dinheiro achado quando ele chegava dizendo, achei. Então, olha só, a atitude do meu irmão era diferente da minha. Por quê? Porque na realidade dele, achar dinheiro era uma coisa real. Na minha realidade, não era. Então, não era que a sorte brilhava para ele. É porque ele agia de uma forma tal que as coisas colaboravam para que ele achasse a atenção dele, o jeito que ele andava, aquilo que ele acreditava. Então tudo era propício fisicamente, na sua realidade, para que ele achasse alguma coisa. Lógico que alguém tinha que ter perdido dinheiro, né? Mas ele achava e eu nunca achava. Eu queria muito achar, mas eu só pensava nisso quando ele aparecia com dinheiro. Eu andava olhando para cima, andava olhando para os lados, dava muito mais voado, pensando, porque era meu jeito, e ele andava olhando para o chão. Então, olha só, aquilo que ele acreditava virava uma realidade para ele. Por quê? Porque ele agia, o comportamento dele era exatamente como ele acreditava. No meu caso, não. Na verdade, também, né? Como eu não pensava nisso, então eu não andava procurando, então eu não andava querendo achar nada, né? E aqui eu quero falar com você que muita gente espiritualiza, né? Coloca num campo meio místico esse negócio da confissão e esse negócio daquilo que você pensa, você né? Cuidado com o que você pensa, porque cria um ambiente, claro, mas a gente espiritualiza como se fosse um ambiente espiritual de guerra, de batalha, das coisas. Ei, não é isso, sabe? Quando a gente está falando, né, desse assunto, de como você enxerga as coisas, isso vai criar o seu comportamento, e o seu comportamento pode facilitar algo ou dificultar algo. Ter a vida limitada pelo que você acha de você mesmo, né, muito cuidado, né, porque isso não é espiritualizar, isso na verdade é bloquear. Sua visão sobre você vai limitar o seu comportamento. Se você pensa que você é um fracassado, o seu comportamento é de fracassado e você não vai nem enxergar as oportunidades que surgem. Se você acha que você é o menor, que você não tem condição, o seu comportamento vai ser de menor e esse comportamento vai limitar a conquista na sua vida, porque você não vai ser uma pessoa que vai atrair. As pessoas não vão querer falar para você porque você não é um campo semeável. É porque eles não vão ver a sua celebração, eles não vão ver a sua conquista, eles não vão ver o seu interesse.
Porque o seu comportamento é de alguém fracassado, o seu comportamento é de alguém que não vai dar certo. Você até quer que dê certo, mas você se comporta como alguém que não dá certo. Então, pense isso, não é um campo de batalha espiritual, da confissão, porque isso vai preparar o mundo espiritual. Ei, tem muitas outras caminhos nisso aí. Se você não acredita em você mesmo, o seu comportamento é de quem não acredita, e por causa disso você vai agir como quem não acredita, e você não vai nem enxergar as oportunidades. Olha só, então eu estou falando aqui da geografia que você proporciona para a sua própria conquista, para o seu próprio sucesso. A síndrome do impostor, quando você acha que não é capaz, quando você acha que não é digno, acaba fazendo com que você restrinja as coisas na sua vida. E tudo que aparece, ou você não vai enxergar, ou você não vai acreditar. Essa é uma das grandes questões, sabe? Ações são sementes para qualquer conquista. Então o seu comportamento é uma semente. E a bênção de Deus virá sobre o seu comportamento. A bênção de Deus vem sobre a semente. Deus não é mágico, Deus não faz surgir do nada. Deus é alguém que dá multiplicação de semente. Você precisa colocar alguma coisa no solo para que Deus multiplique. E as suas ações, a sua atitude, o seu comportamento são sementes em Deus. Muito além daquilo que você entrega, tudo isso são sementes. A forma com que você lida, a forma com que você acredita, a forma com que você se levanta, a forma com que você decide, tudo isso são comportamentos. E esses comportamentos, eles vão proporcionar uma geografia. E a bênção de Deus vem sobre essa semente. Ou seja, fazendo multiplicar oportunidades, fazendo multiplicar pessoas que chegam, né, para te ajudar ou para proporcionar, né, situações para que você cresça. Se você não acredita, o seu comportamento vai limitar inclusive as pessoas que chegam perto de você. Pense o seguinte, se ações são sementes, se comportamento é semente, e Deus vai multiplicar a sua semente, ou seja, Ele vai dar oportunidade para que você cresça. Se você não tem sementes, não tem como Deus multiplicar, e não acontece na sua vida. Não é que as pessoas são sortudas, não é que as pessoas elas foram privilegiadas por Deus, não é que elas são privilegiadas por outras pessoas, pode até acontecer um caso ou outro, mas é porque existem pessoas que acreditam e se comportam como que acreditam. E existem pessoas que não acreditam e se comportam dessa forma, e por isso não proporcionam, não acreditam, nem enxergam, nem pensam que aquilo talvez dê certo. Cara, quantas ideias você já teve? Quantas ideias você já teve e você não botou para executar? Isso faz toda a diferença, porque essas ideias, elas parecem incipientes, parecem simples quando você tem a ideia. Mas lá na frente, estruturado, você vivendo aquela ideia, isso vai se transformar em algo incrível, em algo grande. Mas você tem que botar a ideia para jogo. Se você não fizer isso, se você não botar essa semente de comportamento, de acreditar, de não achar que é o pior, de não achar que você já é vencido, você não vai conseguir mudar a sua história. Você vai viver aquilo que seus pais viveram. Você vai viver aquilo que você é frustrado, porque você vai sempre acreditar que talvez um dia seja possível, mas vai agir como algo impossível. Me entende? A gente precisa dizer sim para Deus. A gente precisa botar na mão de Deus uma ação de quem acredita. Uma ação que corresponda de quem acredita. Quando a gente pensa na nossa relação com Deus, sempre pensa que a relação com Deus é uma aliança. A aliança, elas são duas partes. Existe a parte em que eu tenho que fazer a minha parte, que Deus não vai fazer a minha parte, e tem a parte de Deus que eu não vou conseguir fazer. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, e em todos os níveis da minha vida eu entendo que tenho uma aliança com Deus, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso semear, eu preciso estar decidido, eu preciso acreditar, eu preciso me levantar para fazer, eu preciso me comportar como alguém que deseja sucesso, eu preciso me comportar como alguém que quer ir à frente. Eu preciso me comportar, porque esse comportamento Deus abençoa com oportunidade. Estão entendendo? Porque se Deus dá oportunidade para quem não acredita, essa pessoa ela não vai se esforçar para viver. Ela não vai se esforçar nem para chegar. Então, olha só, se você já... Tudo isso que eu estou falando sobre a síndrome do impostor, se você enxerga isso na sua vida,
Tenha certeza que muitas oportunidades já passaram por você e você não conseguiu vivê-las, porque você mal as enxergou. Não acreditou em você mesmo e logo não acreditou que Deus podia te abençoar. E aqui está um bloqueio. Muitas pessoas estão travadas aqui, na síndrome do impostor. E Deus deseja libertar você. Deus deseja mudar sua concepção a respeito de você mesmo, confiando na obra de Deus na sua vida. Sabe? Se você não enxerga a oportunidade e por não acreditar, não haverá semente. E se não há semente, Deus não pode abençoar, porque não tem nada para Ele fazer multiplicar. Estão entendendo? Se a sua realidade é uma realidade de fraude, se você acha que você é uma fraude, que você é aquele pecador sujo, se você se vê dessa forma de incapaz, de que você não tem conhecimento suficiente, de que você não tem condição suficiente, se essa é a sua visão a respeito de você mesmo, mesmo que o mundo te dê oportunidade, você não vai enxergar. Não é sorte. E outra coisa, não joga a responsabilidade de Deus dizendo que não é propósito de Deus. Isso é engano. Deus quer melhorar a sua vida, Deus quer te multiplicar, Deus tem um propósito claro. As coisas não vieram para você, não é porque Deus não mandou, é porque você não viu, porque você não acredita em você, que é possível. Você não acredita na obra de Deus na sua vida. Por isso que a sua concepção a respeito de você mesmo é do seu ponto de vista de quem sempre está errado. Nós precisamos começar a aceitar o que Deus diz sobre nós. Você viu tanto de coisa que eu falei no início aí dessa live? Tanto de coisa que eu disse. Eu falei de quem você é. Eu falei do que a Bíblia diz a teu respeito. Isso precisa estar queimando na sua vida. Isso precisa estar transbordando de você. Porque a síndrome do impostor revela que nós não confiamos na obra de Deus na nossa vida. E não apenas isso. A síndrome do impostor declara na sua vida que você não acredita em você mesmo. E por isso, mesmo que você deseje crescer, mesmo que você queira que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é sobre você, mesmo que você almeje tudo isso, se o seu comportamento é de acordo com aquilo que você acha que você é, como um fracassado, ou que você, de repente, está num lugar que não deveria, que você não consegue, que você não é digno, que você não consegue vencer, o seu comportamento vai ser a partir do seu ponto de vista. E se o seu ponto de vista é esse, você vai se comportar dessa forma. E oportunidades vão passar e você não vai nem enxergar. Porque a sua realidade é completamente diferente. E aí a culpa não é de Deus, a culpa não é das pessoas. Infelizmente você está preso no que você acha que você é. Estão entendendo? Se você se acha menor, menos capaz, que você não é digno, isso lembra alguém da Bíblia. Quem? Gideão. Lembra da história de Gideão? Deixa eu ler para você Juízes 6:11, olha só, a partir do 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirá os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dê-me um sinal. E aí é que ele começa a falar algumas outras coisas. Olha só, qual era o desafio que Deus estava propondo para Gideão? Livrar Israel dos midianitas. Esse era o desafio. Como é que Gideão se via? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. A visão de Gideão era uma visão de fracasso. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou o mais pobre, eu sou o menos, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa era a visão de Gideão de si mesmo. Gideão não acreditava em si mesmo. Mas qual era a visão de Deus? Eu quero te mostrar a visão de Deus nesse texto. O texto traz, a partir do versículo 12, um diálogo. O Senhor é contigo, homem valente, o anjo diz. Ele,
Senhor, aonde o Senhor estava? Cadê aquilo tudo que você falou? E aí começa o anjo encorajando e Gideão falando o que ele achava. O anjo, né, motivando Gideão, e Gideão falou assim, não sou ninguém, eu sou o menor. E nesse diálogo eu quero que você tire todo o diálogo, né, tudo aquilo que Gideão falou. E eu vou ler para você as 3 frases que o anjo, né, disse, ou o Senhor disse para Gideão. Versículo 12, 14 e 16. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deixa eu te falar, Deus tem uma visão muito clara a respeito de quem você é. Deus tem uma visão incrível a respeito da possibilidade que você tem na sua vida de transformar a sua realidade e a realidade de outras pessoas. Deus sabe que você nasceu para dar certo, assim como Deus sabia de Gideão. Olha só, se você ler as 3 frases em sequência, parece que elas são uma continuação, parece que não houve um diálogo. Por quê? Porque Deus desconsiderou a visão de Gideão a respeito de si mesmo e da sua condição. Deus tinha uma verdade a respeito de Gideão, e a verdade que Deus tinha sobre Gideão é que eu sou contigo e você consegue. Acredite! A visão que Gideão tinha a respeito de si mesmo era limitada, talvez como você pensa a respeito de você. Não estudei, eu não tive oportunidade, poxa, eu sou fraco, eu pequei demais, a minha vida foi assim, olha, cabe tudo isso, você é capaz, Deus te fez de novo, Deus está em você e por causa disso você pode vencer. Acredite hoje, acredite que isso é possível, acredite que Deus pode chegar junto com você e isso tudo transformar. Deus fala para Gideão, Deus desconsidera a posição de Gideão, por quê? Porque a visão que Gideão tinha a respeito de si mesmo era mentirosa. Ele se via como pequeno e Deus o via como grande. Ao ponto de Gideão foi juiz durante 40 anos e o povo foi livre enquanto Gideão foi o líder, foi o juiz naquele tempo, o povo não foi escravo, 40 anos. É o que eu estou tentando te ensinar aqui, é o que eu estou tentando explicar para você. Deus desconsidera, né? Não é porque não é importante, é porque Deus sabe que você é capaz, assim como Deus sabia que Gideão era capaz. O anjo meio que desconsidera as frases entre os versículos 12 a 16, porque Deus estava acreditando, porque Deus sabia que Gideão podia. Gideão sofria da síndrome do falho, do impostor, a síndrome daquele que não é digno, daquele que não é capaz. E Deus o via, homem valente, vai e livra a terra. Ei, se apegue naquilo que Deus diz, muito mais naquilo que você pensa a seu respeito. Você acha que você se conhece, mas Deus sabe o que fez em você, e Deus sabe que você é capaz de vencer. Deus sabe o que pode acontecer na sua vida. Transforme a seu pensamento quanto à sua realidade. Você tem 2 visões para escolher. Ou você fica com como você se enxerga do ponto de vista do falho. Ou você vive a visão do ponto de vista de como Deus te vê. E Deus te vê como mais que vencedor, Deus te vê como alguém poderoso, Deus te vê como alguém incrível, Deus te vê como alguém mais do que santo, separado, filho, né? Deus te vê como família dele. Tá entendendo? O que tem que acontecer? Você tem que acreditar de tal forma que daqui a pouco aquilo que você acredita que Deus falou a seu respeito começa a ser aquilo que você acredita sobre você. Começa a ser a sua visão sobre você mesmo. As 2 visões, a sua e a de Deus, tem que começar a se cruzar para um caminho. Porque é aí que vai morar a transformação da sua realidade. E aí as coisas vão começar a surgir na sua vida, porque você vai enxergá-las. E aí Deus vai multiplicar as oportunidades. Você precisa acreditar. A sua visão, a visão que você escolher, a sua ou a de Deus, a visão que você escolher vai definir os seus próximos resultados, o seu futuro. Olha só, olha como isso define não só o seu futuro, mas também como você vai viver o seu presente. Qual é o grande drama das pessoas? É viverem felizes.
As pessoas estão infelizes porque a realidade é uma realidade que não tem conquista, que não tem coisas boas, porque elas não acreditam, porque elas não conseguem enxergar uma oportunidade de sorriso, porque elas preferem ficar com a notícia ruim do que com a notícia boa, porque elas preferem ser pragmáticas, negativas, não realistas, do que acreditar no que Deus disse. Porque o que Deus disse não é mentira, é como Deus enxerga você. E se você começar a se ver do ponto de vista de Deus, olha só, Gideão se via como o menor da menor tribo. Quando ele acreditou em Deus, quando ele foi lá e firmou propósito com Deus, Deus o leva a conquistas. E aí ele se transforma nesse juiz que durante 40 anos ele ficou nessa posição. Aquele homem que se via como o menor da menor tribo se transformou num juiz, em alguém que governou aquela tribo de Manassés. Tá entendendo? Se você começar a acreditar no que Deus diz sobre você, você deixa de ter esse pensamento de impostor, esse pensamento de falho, e você vai começar a viver uma realidade que você nunca viveu. Deus tem isso para você. Se você acha indigno, incapaz, que é uma fraude, como é que você vai ser feliz se você acha isso de você mesmo? É um estado permanente de tristeza e insatisfação. Ou seja, quando você começar a mudar essa realidade desse pensamento, começar a aceitar e começar a falar aquilo que Deus diz sobre você, você vai mudar o seu futuro, mas também o caminho que vai chegar até lá. Porque não é só o futuro que é bom, o caminho também vai ser bom. Muita gente fala de um caminho tortuoso para chegar em algo bom. É engano, é um caminho trabalhoso, mas não precisa ser um caminho triste. É um caminho que você tem que se esforçar, que você tem que semear, que você tem que correr atrás, que você tem que acreditar, mas não é um caminho triste. Trazendo isso para a questão financeira, por exemplo, meu querido, sua empresa vai dar certo, você vai melhorar no seu emprego, você vai se organizar, você é capaz de crescer, crê que você não é uma fraude, você está construindo você dia após dia. Sabe? Crê que você não é um impostor, você não é o pior. Acredite hoje, você não é o pior. Deus é contigo. E Deus deseja transformar essa realidade completamente. A sua visão de si mesmo pode estar atrapalhando o seu crescimento financeiro. A sua visão pode estar destruindo, deixando você cego para o seu propósito. Tá, pastor? Como é que eu começo a acreditar nisso? Qual é a fórmula mágica? Né? Você conhece Romanos 10,17. Fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você nunca estranhou esse ouvir? Né? Eu estranhava. Por que fala ouvir e ouvir? A fé vem pelo ouvir. Isso parece até legal. Por exemplo, eu tenho que ouvir para fé. Mas o ouvir vem pela palavra de Deus. E parece que existe uma construção aqui que a gente não acompanha. Eu quero parafrasear algumas coisas. Primeira coisa, você tem que entender que acreditar é convicção, acreditar é fé. Então, a convicção, ou seja, a fé vem pelo ouvir. Que ouvir é esse? Esse ouvir é conhecimento, é entendimento. Então, a fé vem quando você entende. A fé vem quando você aprende. A fé vem quando você ouve e acredita. Então cada vez que você ouve mais, você vai acreditando mais. Então a fé, ela é aumentada, ela é amadurecida quando você conhece, quando você aprende, quando você tem entendimento. E este entendimento vem pela palavra de Deus. No original aqui é rema, que é a palavra falada, ou seja, é a palavra de Deus interpretada para a sua vida. Então olha que tremendo. A fé cresce quando você ouve uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida. A fé vem quando você entende, quando você absorve o conhecimento. E esse conhecimento não é qualquer conhecimento. É de acordo com aquilo que a Bíblia diz sobre você. Por isso eu comecei essa live falando de quem você é em Deus. Para gerar em você a certeza daquilo que Deus deseja fazer em você. Porque Deus já te vê daquele ponto de vista. Deus deseja te convencer dessa verdade, para que você acredite que aquilo que Ele pensa de você é verdade. E não aceite você viver ou pensar como um impostor. Aquilo que Deus diz sobre você é uma realidade muito maior do que aquilo que você pense. Acredite da seguinte forma. A sua visão sobre você é a visão de quem está vivendo e é uma visão de quem está dentro do problema. A visão de Deus sobre você é a visão de quem o construiu, de quem o criou. Qual visão é melhor? Aquele que criou você conhece você muito melhor do que você mesmo.
Ele sabe o seu manual, ele sabe que você é capaz, ele sabe que você pode ir, você precisa acreditar nisso. Por quê? Porque se você não acreditar, você está destruindo uma atmosfera. Você, na verdade, está criando uma atmosfera negativa. Como? Através do seu comportamento. Você vai se comportar como quem não acredita. Você vai se comportar como quem não crê. O comportamento está ligado àquilo que você pensa. O como você pensa cria a sua realidade. E você vai se comportar de acordo com essa realidade. Entende isso? Por isso, olha só, falo para você de novo, você é chamado à santidade, filho, herdeiro, santificado, você é nova criatura, você é filho de Deus, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você é filho, você é santo e fiel, você é família de Deus, você é fiel, Deus te vê como fiel. Você já recebeu vida eterna, a libertação do pecado da morte. Você recebeu o espírito de adoção, ou seja, Deus te chama de filho. Você foi santificado, sabedoria. Você foi vivificado, você foi conduzido em triunfo. Você tem liberdade, Deus te libertou. Você foi justificado. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais foi dada para você. Redenção, remissão, salvação. Meu Deus, Deus proporcionou tudo isso para que você acreditasse. Quando você começar a acreditar nisso, quando você absorve isso, quando você decide acreditar naquilo que Deus diz, ou seja, começar a ouvir, assim, começar a falar, eu sou isso, eu sou santo, eu sou chamado por Deus, essa realidade vai sendo construída em você, e aí você vai começar a perceber o tanto de oportunidade que Deus está dando para você, que você não enxerga porque você não acredita em você. O seu comportamento está travando oportunidades, inclusive você enxergá-las. Quer mudar o comportamento? Muda o que você crê. Quer mudar o que você crê? Muda o que você ouve. É assim. Qual é o desafio? Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé. A sua fé vai transformar o que você pensa a respeito de você. Por isso que tudo isso está numa mesa de banquete para você. E você precisa acreditar. E você só vai acreditar quando você ouvir, entender. E aí você vai começando a mudar o seu comportamento. E o seu comportamento vai fazer com que você mude e veja outras geografias, outras situações vão abrir para você. Oportunidades, você vai começar a enxergar a oportunidade em todo momento. Por quê? Porque quem acredita começa a ver as oportunidades. Quem não acredita, as oportunidades estão lá. Lembra como eu falei? O dinheiro estava lá. Mas como a minha realidade não era a realidade de quem ficava olhando, eu não enxergava. Transformação, e eu sei que você vai ser transformado. Essa semana é a semana de você acreditar naquilo que Deus fala de você, de você acreditar naquilo que Deus diz sobre você. Essa semana é a semana de você crer na palavra a respeito da sua vida, de você transformar a sua geografia, que essa síndrome do impostor, de quem não acredita em si mesmo, de quem acha que tudo que faz é falho, é dano, é ruim, que sempre se coloca, em último lugar. Essa síndrome vai sumir na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a se enxergar do ponto de vista de Deus. E isso vai transformar completamente a sua vida e a sua realidade. As duas perguntas que eu tenho para você estudar essa semana, que eu quero que você faça, eu quero que você pense sobre isso. Isso é um mergulho, gente. Nós estamos nos aprofundando. Mais do que eu falar para que você é uma bênção, eu estou dizendo como você se transforma numa bênção. Primeira pergunta, quem é você sozinho quando ninguém está vendo? Essa realidade tem que estar muito clara para você entender se você está sofrendo essa síndrome do impostor ou não. Como é que você se vê? E a segunda é, o que Deus pensa sobre você? E você vai traçar um raio-x para saber o que você tem enxergado sobre você tem a ver com o que Deus tem enxergado sobre você. Porque tem que ser uma realidade única, para que você não fique travado. Você precisa quebrar o ciclo dessa realidade. Como assim? Identifique sinais e situações onde você se sente o impostor. Comece a ter atenção nisso, sabe? Procure mudar a confissão. Fale assim, velho, é só comigo que acontece. Pronto. Mude a confissão. Fale, não, vai começar a dar certo, esse negócio vai mudar.
Você tem que mudar aquilo que você fala, aquilo que... Por quê? Porque você precisa reconstruir, reprogramar a sua mente para que você consiga enxergar oportunidades e para que a sua situação mude. Essas duas perguntas, para que você crie uma nova realidade na sua vida. Independente do que tenha acontecido na sua história. Independente, sabe? Deus te vê de um ponto de vista de sucesso. Deus te vê de um ponto de vista de oportunidades. Deus te vê de um ponto de vista de quem é mais do que vencedor. E se você se enxergar assim, vai começar a aparecer as oportunidades, vai ficar mais claras as oportunidades. E você vai mergulhar nelas, e aí você vai prosperar, a sua vida vai mudar financeiramente, o seu olhar sobre si mesmo mudando, vai mudar a sua geografia, vai mudar a sua história, seus negócios vão começar a dar certo, sabe? Você vai conseguir juntar dinheiro, você não vai ficar falando que não consegue, que não tem como, que não sobra. Toda essa realidade financeira, toda essa realidade de ministério, toda essa realidade pessoal vai mudar a partir do momento que você começar a acreditar daquilo que Deus fala a teu respeito. Amém? Eu acredito. E esse é um trabalho que eu vivo fazendo. É a minha vida. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar muito a minha mente para continuar fazendo live. Eu tenho que trabalhar muito a minha mente para continuar mandando material. Eu tenho que trabalhar a minha mente para continuar ensinando. Mesmo quando não tem ninguém, mesmo quando as coisas não estão bem, eu preciso continuar, porque eu acredito no que Deus fez na minha vida e no que Deus tem feito. Amém? Amém? É isso aí, duas perguntas. Quem você é sozinho, quando ninguém está vendo? Como você se enxerga? E o que você sabe sobre o que Deus pensa sobre você? O que Deus pensa sobre você? Já falei um monte de coisa aqui. Abrace tudo isso e seja transformado. Essa síndrome do impostor vai morrer na sua vida, porque ela está travando a sua conquista, te fazendo ficar cego para oportunidades e mexendo no como você se comporta. A partir do dia que você mudar o seu comportamento, você vai mudar completamente o sucesso na sua vida e as coisas vão ser transformadas em todas as áreas da sua vida. E uma nova história você vai viver. Amém? É isso aí, palavra de hoje. Lives de segunda. Compartilha, se você sabe que alguém precisa disso aí, ó. Compartilha. Um cheiro, fica na paz.